A paz do Senhor a todos, irmãos, e a todos os ouvintes, e aqueles que vai ver esse vídeo. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio. Queremos deixar uma palavra de Deus para você. Quero falar sobre a escolha de Deus nesta manhã. No livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo 19, ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Essa palavra de Deus, irmão, é uma palavra poderosa. E é uma palavra onde Jesus, ele faz uma escolha, um chamado. Nós sabemos que Deus, ele sempre escolheu homens, não muito com tanta inteligência, nem com tanta capacidade para fazer a obra, fazer trilhar o seu caminho. Mas Deus, ele sempre escolheu. E o interessante é que as suas escolhas, muitas vezes, ela vai de encontro a todos os conceitos e preceitos dos homens, das suas inteligências, da sua intelectualidade, da sua filosofia, da sua cultura. E Deus, ele sempre quebrou o protocolo de algumas coisas. Veja que no Antigo Testamento, Deus, ele sempre escolheu alguém para fazer a sua obra. Ele escolheu, chamou a Noé para fazer uma grande arca, porque ele não gostou do que o homem estava fazendo na terra, se destruindo. Então ele se irou-se contra o homem e chamou Noé para fazer uma grande arca, salvar a sua vida e estabelecer um ser humano que pudesse fazer uma aliança com ele e ouvir a sua voz. Assim também, ele também chamou Abraão, tirou Abraão de das terras dos caldeus e chamou ele para estabelecer um povo escolhido, separado de tudo desta vida, e fosse exclusivamente deles. Ele chamou Abraão. Também quando o povo estava já estabelecido, era um povo dele, escolhido, o povo estava passando por uma certa dificuldade, sendo escravizado dentro do Egito. E ali Deus, ele também chamou a Moisés. Tirou Moisés do Egito, colocou no deserto, esvaziou-se da sua capacidade intelectual, da sua sabedoria humana, de tudo que ele tinha aprendido, cultura, lá no Egito, e preparou Moisés no deserto. E assim também outros profetas, como Isaías, Jeremias, como Josué, que foi escolhido também por Deus. Deus pediu para que Josué escolhesse a Moisés, escolhesse a Josué, para ali ele ser o seu sucessor e continuar a jornada para fazer aquele povo entrar na terra prometida. E nos dias de hoje também não é diferente. Deus, ele está sempre escolhendo alguém para ser o seu porta-voz. Deus, ele sempre está chamando alguém
para pregar a sua palavra com a verdade. Nós vivemos os tempos difíceis na terra, onde homens estão se corrompendo com a palavra, foram chamados por Deus, mas deixaram de falar a verdade, para satisfazer os seus desejos, as suas ambições, a sua usúria ao dinheiro, à posição, a títulos sociais, a posição sociais, querendo enriquecer a si próprio e deixando todo o decreto de Deus, extorquindo ao povo, enganando. Mas Jesus ainda está olhando e procurando homens que não se corrompam, homens que esteja designado a fazer a obra de Deus. E Jesus, na época quando apareceu Jesus pregando a sua palavra, já tinha alguns grupos com tanta inteligência, homens espetaculares, com seu conhecimento elevado, como os gregos, na sua educação, na sua cultura, e eram homens intensamente inteligentes. Os romanos, na guerra, e também os romanos, eles aprendiam a técnica para ter uma boa retórica, para ser um bom eloquente na sua palavra, saber falar bem. E Jesus olha para aqueles homens andando à beira do mar e vê uns pescadores que não tinha tanta cultura, que não tinha uma lição intelectual, que não tinha uma sabedoria, que não foi criado dentro das melhores faculdades de Israel, nem de Roma, nem da Grécia, que não tinha tanta leitura, e a vida dele era pescadores. O que ele tinha era experiência sobre o mar, enfrentando as tempestades, enfrentando um mar bravio, enfrentando a decepção de entrar no mar, passar noites e voltar com seu barco vazio, com as suas redes, sem pescar nada. E foi esses homens que Jesus olhou e chamou ele e disse para eles: venha após mim e eu farei pescadores de homens. Veja que Jesus, nessa mensagem, ele mexe com a emoção dos discípulos e com seu intelecto. Pescadores de peixe para ser pescadores de gente. Jesus estava chamando ele para enriquecer o reino de Deus. Pescar homens que não tinham conhecimento da palavra, que só tinha ódio no coração, que eram homens truculentos, mas que Jesus precisava de pescadores para trazer esses peixes para o seu lado. E ele escolheu 12 discípulos, ensinou a eles, preparou eles com a sua palavra, ensinando a cada momento no monte, dentro de um barco. E eles começaram a seguir a Jesus, ouvindo as suas palavras, explicando a ele o que era um cristianismo, aonde Jesus pregava o amor, a justiça, aonde Jesus, ele fazia o pobre, o miserável, se sentir bem com as suas palavras. E Jesus tinha tudo para dar errado na sua obra. Homens com pouca capacidade, mas Jesus apostou em cada um deles. Mesmo um deles vendendo a Jesus, o outro negando, mas Jesus sempre apostou neles. Hoje homens estão se corrompendo, comprando a sua unção, comprando o seu presbitério, comprando para ser pastor.
não estão esperando o chamado de Deus, mas que neste dia, se você tem um chamado, espere o decreto de Deus. Não compre e nem se venda para fazer a vontade dos outros. Espere o tempo de Deus. Deus, Ele tem um propósito e uma chamada na sua vida. E Ele está lhe preparando para uma grande obra. Discípulo de Jesus não se mistura. Discípulo de Jesus ouve a voz de Cristo e obedece a Cristo e faz a vontade de Cristo. E você não é um qualquer, você é um porta-voz de Cristo. Então fale, pregue a palavra de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.